Mesmo sem nenhuma comprovação científica, a frase a seguir é atribuída a Albert Einstein. Se Einstein a falou ou não importa. O que importa é a necessidade de preservá-la. E isto me alimenta a ter esperanças de transformar meu sonho em realidade. Sonho onde vejo todos participando ativamente da sua formação responsável e sustentável. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há animais, sem animais não haverá raça humana. Dimensionamento de condutos livres ou canais. Problemas a resolver. E devem ser bem resolvidos para evitar isto. Vamos iniciar aplicando a equação de Giese com o coeficiente de Manning, também denominada de fórmula de Manning, que é válida para o escoamento hidraulicamente rugoso. Velocidade média é igual a 1 sobre N sendo o coeficiente de rugosidade de Manning, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a inclinação de fundo do canal elevado a meio. Ou então, se eu multiplicar a velocidade média pela área molhada, eu vou ter automaticamente a vazão, ou seja, a nossa vazão no sistema internacional seria 1 sobre N vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a inclinação de fundo elevado a meio, vezes a área molhada. Lembrando que N é a rugosidade de Manning. Importante, para dimensionamento de canais, muitas vezes trabalhamos com N vezes a vazão raiz quadrada da declividade de fundo igual o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a área molhada. Muitas vezes esta parcela é conhecida e vamos, em função do seu conhecimento, trabalhar com o nosso lado direito. Tipos de problemas a enfrentar. Problema hidraulicamente indeterminado. Dados N, área molhada e raio hidráulico, há infinitas vazões que satisfazem a equação do movimento, ficando a vazão associada à inclinação de fundo do canal. Está aí a nossa expressão. Os problemas hidraulicamente determinados. Neste caso, com os dados e a equação de movimento, mais a equação da continuidade, o alemão que vá, mas que vai com a velocidade média, obtém-se a solução. Primeiro, dado N, área molhada e raio hidráulico, mais a inclinação, a declividade de fundo, calcula-se a vazão. Isso é direto. Segundo, dados N, área molhada, raio hidráulico e a vazão, calcula-se a inclinação de fundo. Também dá para se calcular de forma direta. Já o terceiro é um pouquinho mais complicado, mas também dá para se determinar. São dados N, a vazão e a inclinação de fundo. E calcula-se a área molhada e o raio hidráulico. É mais trabalhoso, mas sem problemas sérios. Vamos partir de um problema que foi proposto no nosso último encontro, nosso último vídeo, que representa essa terceira situação da solução um pouco mais trabalhosa. A água deve ser transportada por um canal retangular de concreto sem acabamento com uma largura da parte inferior de 1,22 metros, com uma vazão de 1,45 metros cúbicos por segundo. O terreno é tal que o fundo do canal cai 0,61 metros a cada 304,8 metros. Determine a profundidade do canal Y. Então nós temos aqui a largura, 1,22 metros, e temos a profundidade Y, que é a nossa incógnita. Sabendo que os canais uniformes e escoamento uniforme não existem na prática, as soluções são sempre aproximadas. Isto já basta para não trabalharmos com mais do que 3 algarismos significativos. Então nós vamos estabelecer esse limite. Vamos trabalhar com as nossas contas com 3 algarismos significativos. Então nós temos a nossa equação. Vazão é 1 sobre N, raio hidráulico elevado a 2/3, inclinação de fundo a meio vezes área molhada. Ora, para o concreto sem acabamento, que foi a condição do problema, se nós olharmos o livro do Frank White, nós temos o N como sendo 0,014 mais ou menos 0,002. A rugosidade relativa igual a 2,4. Só que essa rugosidade é em milímetros e o nosso N, apesar das tabelas não colocarem as unidades, é um dimensional. A unidade dele seria segundo por metro elevado a 1/3. Página 463 do livro Mecânica dos Fluidos de Frank M. White.
No nosso caso, nós temos a área molhada, é um retângulo, então seria 1,22 vezes y. A nossa inclinação de fundo é obtida por 0,61 sobre 304,8, já que isso seria a nossa tangente, que vai nos dar metro por metro. E a tangente do ângulo de inclinação é a nossa profundidade de fundo do canal. Teríamos o perímetro molhado como sendo 1,22 mais y, ou seja, 1,22 mais 2y, também dado em metro. Raio hidráulico seria a nossa área molhada sobre o perímetro molhado, ou seja, 1,22y sobre 1,22 mais 2y, também em metro. Vamos pegar agora a tabela que foi extraída do livro de hidráulica básica, escrita por Rodrigo de Melo Porto. Se nós observarmos aqui canais com revestimento de concreto, nós vamos ter muito bom 0,012, boa 0,014 e 0,016 se for regulares e se for um mau revestimento 0,018. Agora, se eu for fazer projeto, se eu observar aqui, olha, é recomendado que trabalhemos com 0,014. Eu vou trabalhar com esse valor do N, que está em segundo por metro elevado a 1/3 para a solução desse problema. E vou primeiro mostrar a solução baseada no livro do Manual de Hidráulica do professor Azevedo Neto e outros. Então eu tenho lá a nossa expressão, eu tenho o N, tenho a vazão e tenho a profundidade de fundo. Então eu vou calcular esse nosso primeiro membro. Então nós teríamos aqui o raio hidráulico e a área, ambos em função de y. Então nós vamos calcular essa parcela, vamos estabelecer esse outro lado em função de y. Organizamos a tabela então, nós atribuímos um valor para y e calculamos o perímetro molhado, a área molhada, o raio hidráulico elevado a 2/3 e o produto da área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Isso tudo em função do y que foi dado. Construindo a tabela, nós vamos levantar um gráfico onde na ordenada nós vamos ter o produto da área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 e na abscissa nós vamos ter y. Marcamos o valor que nós calculamos, ou seja, n vezes q, raiz quadrada da declividade de fundo, que nós conhecemos, marcamos esse valor e lemos o valor de y, que passa a ser a nossa resposta. Nossa primeira solução será por aí, uma solução que me faz recordar a minha época de escola, onde nós não tínhamos todos os recursos tecnológicos que temos hoje. Então está aqui, atribuir valores para y, para cada valor de y eu calculei o perímetro molhado, a área, o raio hidráulico elevado a 2/3 e o produto da área pelo raio hidráulico, lembrando que temos dimensões. Construída a tabela, levantei o meu gráfico. Está aqui o gráfico, onde eu vou ter na ordenada o produto área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 e na abscissa eu vou ter o y em metro. Então eu vou calcular. Calculei aqui o produto NQ raiz quadrada de 0. Onde que eu tenho isso? Em metro elevado a 2/3. Isso nos deu 0,454. Marcamos na ordenada e lemos o y aproximadamente 0,764 metros. Esta é a nossa resposta. Não é tão difícil. Sempre esse procedimento. Construa a tabela, levanta o gráfico, marco na ordenada o valor de NQ raiz quadrada da declividade de fundo. Ao cruzar a nossa representação gráfica, puxamos e lemos na abscissa o valor da profundidade, no caso y. Hoje, nós podemos solucionar a nossa equação pelo Excel e a resolver muito mais rapidamente. Claro, aparentemente vai parecer um pouco mais demorado, porque eu vou estar explicando passo a passo como obter essa solução através do Excel. Solução que também pode ser obtida nas calculadoras científicas, como estaremos mostrando logo adiante. Então, eu entrei aqui, abri o Excel e vou clicar em arquivos. Clicando em arquivos, eu vou clicar em opções. Ao clicar em opções, aparece esse quadro e aí eu vou clicar em suplementos. Cliquei em suplementos, eu vou verificar
se o solver está ativo. Se ele não estiver ativo, eu devo ativá-lo. Olha, aqui são suplementos, no meu caso, ativo, e o solver está ativo. Ele está ativo e para comprovar isso eu clico em dados e ao clicar em dados, na parte superior direita eu vejo aqui o solver. E como que eu vou resolver isso? Olha, simples, eu vou escrever a equação que vai estar igualada a zero. Então eu passo meu segundo membro para o primeiro e igualo a zero. Então eu escrevo aqui a minha equação, olha, tá vendo? 1,45 menos 1 sobre 0,014, sendo que aqui é o n, vezes 1,22 vezes... Só que o y eu vou sempre pegar na minha célula A3. Então eu tenho, a equação vai estar na célula B3 e o meu y na célula A3. Vou atribuir um valor a y e vou clicar no solver. Então, escrevi a equação, atribuí o valor 0,1 e cliquei no solver. Ao clicar no solver, surge o quadro que nós estamos vendo aqui. Seleciono a célula B3, aqui selecionada a célula B3, nessa nossa primeira linha, desloco para o valor dy. Então, com o objetivo é resolver a equação, eu vou selecionar B3 e vou selecionar o zero. Em seguida, eu vou selecionar a célula A3, ela vai aparecer aqui, A3. E aí, vai bastar eu clicar em resolver e automaticamente eu tenho a minha solução. Essa, na minha célula A3, é a minha resposta, 0,764581 metros. Só que nós havíamos combinado, queríamos trabalhar com 3 algarismos significativos. Então nós vamos ter como resposta, nesse caso, aproximadamente 0,765. Na minha célula B3, eu tenho o erro que eu estou cometendo para atribuir essa resposta, um erro bastante pequeno, 1,58 vezes 10 a menos 7. Então, tranquilamente. Então, eu estou observando que quando eu recorro ao solver, eu sempre vou obter uma resposta aproximada. O importante é que esse erro que eu cometo seja o menor possível. Agora, eu gostaria que vocês aplicassem a solução apresentada e os conceitos estudados ao resolver os problemas 6 e 8 do nosso encontro, do nosso vídeo anterior. Vamos propor um novo problema. Calcular a altura da água y em um canal cuja seção transversal tem a forma representada a seguir. A vazão é 0,2 metro cúbico por segundo, a declividade longitudinal é 0,0004 metro por metro e o coeficiente de rugosidade N da forma de Manning é igual a 0,013. Sabemos que a superfície, nesse caso, pelo N, é com argamassa de cimento. Então nós temos aqui a nossa figura e temos aqui a resposta. Lembre, é importante criar autonomia. Portanto, aprendam fazendo. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.guinacio@escoladavida.eng.br. Vamos falar um pouquinho sobre agora coeficiente de rugosidade para seções compostas, que é o que muitas vezes acontece no dia a dia da engenharia hidráulica. Vamos inicialmente propor a solução que é estabelecida pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Obras, Subsecretaria da Gestão de Bacias Hidrográficas, Rio Águas. Instrução técnica para elaboração de estudo hidrológico e dimensionamento hidráulico de sistema de drenagem urbana. O coeficiente de rugosidade equivalente deverá ser calculado conforme apresentado pela equação a seguir. Nós vamos ter que a rugosidade equivalente será a somatória do produto do perímetro molhado vezes o coeficiente de rugosidade ligado a esse perímetro elevado a 3,5, dividido pela somatória dos perímetros molhados. Tudo isso elevado a 2/3. Então, N, coeficiente de rugosidade equivalente, sigma I, perímetro molhado, cujo coeficiente de Manning é NI, e NI, coeficiente de Manning, cujo perímetro molhado é sigma I. A unidade, não posso esquecer, é segundo metro elevado a 1/3. Aqui algumas tabelas da rugosidade estabelecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Já tínhamos no nosso vídeo anterior mostrado alguma, mas agora estamos mostrando aquelas do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o tipo de conduto, mínimo, máximo e o valor usual. Isso para galerias fechadas. Aqui para canais revestidos nós temos novamente o mínimo, máximo e o valor usual. Temos também
Para cursos d'águas naturais, importante, isso é o mínimo, máximo valor usual. Para escoamento superficial direto, no caso de sarjeta de concreto, asfalto liso, asfalto áspero, pavimento de concreto liso, pavimento de concreto áspero, tudo isso para estudo de drenagens. Mas importante para os nossos estudos de projetos de canais. Aqui nós temos canais escavados não revestidos, caso mínimo, máximo e valor usual. Importante, essa tabela simplesmente para coletarmos dados. Coeficiente equivalente obtido pela ponderação com a área molhada. Existem situações em diversos tipos de canais artificiais e, sobretudo, em cursos d'águas naturais, onde as seções são compostas, onde a ponderação pelo perímetro molhado pode levar a resultados imprecisos. Nesse caso, usando da sensibilidade, o projetista deverá saber optar por quais deles deve projetar o seu canal. Mas, muitas vezes, teremos que recorrer ao coeficiente equivalente obtido pela ponderação com área molhada. Vide a equação a seguir. Então, nós teríamos que a rugosidade equivalente seria a somatória do produto da rugosidade pela área, relacionada à rugosidade que nós estamos considerando, dividido pela área molhada total. Então, nós teríamos NE, o coeficiente de rugosidade equivalente, AI seria a área molhada associada à superfície I, e NI seria o coeficiente de rugosidade associada à superfície I. Vamos aprender fazendo, vamos aplicar isso em um problema. Calcular o coeficiente de rugosidade equivalente, ou global, também denominado de efetivo, bem como a máxima vazão transportada para o córrego da seção composta com taludes, em concreto projetado, rugosidade igual a 0,020, e fundo com solo natural, sem revestimento, rugosidade igual a 0,023. Sabe-se que quando ocorre uma chuva intensa, a vazão máxima atinge a altura de lâmina d'água de 2,5 metros. Dados: propriedades para obtenção da inclinação dos taludes M1 e M2,05, M3,07 e inclinação de fundo do canal igual a 0,0004 metro por metro. Vamos enxergar, olha, essa inclinação do talude, eu teria 1 na vertical e M na horizontal. Então, nós teríamos essa representação aqui, 1 e M. E aqui nós teríamos o ângulo alfa. Tangente de alfa seria 1 sobre M, cateto oposto sobre cateto adjacente. Iniciamos com a determinação dos comprimentos dos taludes e, para isso, recorremos aos triângulos 1, 2 e 3. Então, está aqui o triângulo 1, o triângulo 2 e o triângulo 3. Vamos começar com o triângulo 1. Eu sei que a tangente de alfa seria 1 sobre 0,7. Ora, então nós teríamos 1 e o meu x aqui seria o que nós pretendemos determinar. Então, 1 sobre x, né, a tangente de alfa seria 1, cateto oposto sobre cateto adjacente sobre x, que é a tangente de alfa, seria 1 sobre 0,7. Já tiro que o x seria 0,7 metros. Aí eu vou aplicar Pitágoras, onde eu vou ter 1 ao quadrado mais 0,7 ao quadrado vai ser a nossa hipotenusa, aqui que eu chamei de H1. Então, nós vamos tirar que H1 vai ser 1,221 metros. Olha, lembra, estou trabalhando com 3 algarismos significativos. Pensando no triângulo 2, nós vamos ter tangente de alfa, cateto oposto, 1 sobre 0,5. 1 sobre 0,5. Agora, nós vamos pensar no nosso triângulo, primeiro para achar o x. O nosso x seria 1,5 sobre x, tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a 1 sobre 0,5. Já tiro x igual a 0,75 metros. Agora eu vou aplicar a hipotenusa aqui, ó. Vou achar a hipotenusa H2. Eu tenho 1,5 ao quadrado mais 0,75 ao quadrado é igual a hipotenusa 2 ao quadrado. Então eu tiro que a hipotenusa 2 vai nos dar 1,677 metros. Agora eu vou pensar no triângulo 3, onde eu tenho que a tangente de alfa é 1 sobre 0,5. Ó. Por quê? Porque eu tenho lá essa situação aqui, ó. A partir daí eu também tiro que a tangente de alfa seria cateto oposto, que é 2,5, sobre cateto adjacente, que é x. Então, 2,5 sobre x é igual a 1 sobre 0,5. Vou tirar que o x seria 1,25. Pitágoras, novamente aqui, vou tirar o meu valor do H3. H3 vai nos dar 2,795 metros. Feito isso, nós temos esses dados, nós vamos calcular as áreas molhadas. 1, área molhada 2, área molhada 3, triângulos, área molhada 4, que é um retângulo, área molhada 5, que também é um retângulo, lado 4 por 2,5. Então, nós tiramos área 1, 0,7 vezes 1,
base vezes altura sobre 2, 0,35 metros quadrados. Área 2, nós teríamos 0,75 vezes 1,5 sobre 2, 0,5625 metro quadrado. Área 3, 1,25 vezes 2,5 sobre 2, 1,5625. Área 4, que é um retângulo que vai nos dar 1 vezes essa parcela aqui, que seria 1,75, vai nos dar 1,75 metros quadrados. Área 5, que é outro retângulo, que seria 4 vezes 2,5, que vai nos dar 10 metros quadrados. Essas seriam as áreas molhadas de cada um deles. A nossa área total seria a soma delas. Então aqui nós teríamos a área total, olha, certo? Que seria 0,35 mais 0,5625 mais 1,5625 mais 1,75 mais 10. Aqui é a área total. E aqui eu multiplico a rugosidade pela área que eu estou considerando. Então, no caso 1, eu tenho a rugosidade 0,020 e a nossa área 1. 2, em 2 eu também tenho a rugosidade 0,020 e a área que nós havíamos calculado. 3, eu tenho novamente a área 0,20 com a área calculada. 4, eu tenho novamente aqui, olha, a rugosidade 0,20 vezes essa área, que é 1,75. 5, eu vou ter agora a rugosidade de fundo, que seria 0,023, vezes a área aqui, que seria 10. Com isso, eu vou tirar que a minha rugosidade equivalente, ou rugosidade efetiva, ou rugosidade global, vai nos dar aproximadamente 0,0221 segundo por metro elevado a 1/3. Tendo agora essa informação, eu vou calcular o perímetro molhado e vou calcular o raio hidráulico. Perímetro molhado, eu vou ter 1,221 mais 1, mais 1,677, mais 4, mais 2,795. Isso vai nos dar 10,693 metros. O raio hidráulico seria a área total, que nós havíamos a soma de todas as áreas, 14,225, dividido pelo perímetro molhado, que nós acabamos de calcular. Vou tirar um raio hidráulico, aproximadamente 1,33 metros. Agora, vou aplicar a fórmula de Manning para cálculo da vazão máxima. Então, nós vamos ter 1 sobre N, raio hidráulico elevado a 2/3, inclinação de fundo elevado a meio, vezes a área molhada total. Então, nós teríamos 1 sobre 0,0221, raio hidráulico, que nós calculamos, 1,33 elevado a 2/3, e inclinação de fundo que foi dado, 0,004 elevado a meio, vezes a área molhada, 14,225. Com isso, eu obtenho uma vazão máxima, aproximadamente 15,569 metros cúbicos por segundo. Veja, eu estou trabalhando com 3 algarismos significativos. Se eu tivesse que aproximar, quisesse somente uma casa depois da vírgula, seria aproximadamente 15,6 metros cúbicos por segundo. Espero que vocês tenham entendido. Vamos aplicar isso em novos problemas. Uma outra maneira de calcularmos a rugosidade equivalente, também retirada do livro do professor Azevedo Neto. Bom, agora estamos com 3 possibilidades para o cálculo da rugosidade equivalente. Caberá ao nosso bom senso a decisão de qual usar na hora de desenvolver o projeto.